essa é uma experiência que eu carrego comigo, porque a experiência que eu tenho é que muitas vezes eu me retiro para orar, estou no meu devocional e falo um monte e parece que Deus não fala muito comigo. Mas quando eu estou lá fazendo outra coisa, mexendo em outra coisa, limpando alguma coisa, Deus começa a falar comigo e eu tenho que largar tudo. Porque Deus sempre nos surpreende na hora que nós menos esperamos. Deus é o Deus que visita o nosso cotidiano. Amém por isso? Muitas pessoas vão atrás de profetas para ouvirem Deus falar alguma coisa. Se você já fez isso, me perdoa, não estou falando, eu não conheço todo mundo, não estou falando pessoalmente para ninguém. Mas muitas pessoas querem saber uma confirmação de uma palavra que receberam, ou querem saber uma direção para a sua vida e vão procurar um profeta. Eu tenho algo para dizer para você, que se Deus quiser falar com você, Ele vai te achar. Você não precisa ir atrás de uma pessoa. Ele vai te achar aonde você estiver. Se necessário for, Ele enviará um anjo. Se necessário for, Ele falará com voz audível. Se necessário for, Ele falará dentro de você ou mandará um profeta até a sua casa. Eu e você precisamos entender que Deus vai falar não quando nós queremos ouvir, mas quando Ele precisar falar conosco. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém, glória a Deus. Na maioria das vezes será quando Ele precisa. E aí nós encontramos vários exemplos na palavra de Deus que testificam isso que eu estou falando. Não é uma experiência minha, é uma experiência ao longo da palavra de Deus. Nós vemos acontecendo isso com um jovenzinho chamado Davi. Estava ele lá no campo cuidando das ovelhinhas do seu pai, meio que rejeitado pela sua família, porque eles estavam recebendo uma visita ilustre e ninguém nem lembrou de preparar um lugar na mesa para ele. Ninguém nem lembrou da família dele de chamar ele. E ele estava lá cuidando das ovelhinhas. Mas você sabia que Samuel achou ele lá? Um profeta de Deus achou ele lá no meio do campo cuidando das poucas ovelhinhas do seu pai. Davi não estava esperando ser conhecido por ninguém. Davi não estava esperando ser relevante. Mas Deus encontrou ele no cotidiano dele. Ele não foi atrás de Samuel. Deus mandou Samuel atrás dele. Amém? Aí nós vemos um outro homem de Deus chamado Moisés, que com 80 anos estava com o seu chamado frustrado, cuidando das ovelhas do seu sogro. Com certeza Moisés tinha desistido do chamado que ele entendia desde a sua mocidade, que ele deveria libertar o seu povo, que tinha um propósito com a vida dele, por ter sido guardado desde menino. Mas ele estava lá, e num dia super comum, que ele se levantou como ele se levantava todas as manhãs, e foi levar o rebanho do seu sogro para os lugares que ele sempre levava, fazendo sempre as mesmas coisas. Deus fez com que uma sarça pegasse fogo para chamar a atenção dele. Deus visitou Moisés no cotidiano dele com 80 anos. Então eu quero dizer para você que está em casa e para você que está aqui, Deus não desiste de você. Deus não desistiu das suas promessas. Deus não desiste do que Ele quer fazer. E saiba, Deus vai te achar aonde você estiver. Amém? Aí eu lembro também do capítulo 10 do livro de Atos, que está lá um homem temente a Deus, Cornélio, fiel, que dava suas esmolas e continuamente fazia suas orações. Estava ele lá num dia comum e um anjo visitou ele e deu a ele uma mensagem. Então é assim que Deus faz, queridos. Eu quero te dizer algo, Deus vai te visitar no seu cotidiano. Pode ser que amanhã você esteja digitando alguma coisa, pode ser que amanhã você esteja costurando ou operando uma máquina, não importa o que você esteja fazendo, Deus vai te visitar. Ele pode fazer isso, se Ele quiser. E assim nós vemos muitos exemplos na palavra de Deus, mas não é de nenhum desses que eu quero falar. Eu quero me ater numa história que está lá em Lucas, capítulo 1, que é a história que trata sobre o anúncio do nascimento de João Batista. E aí eu preciso ler, esse é o único texto que eu vou ler com vocês hoje, e eu preciso ler ele, Lucas capítulo 1, do 5 ao 13. Então vamos ler. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada.
Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Até aqui nós vamos ler. Aí depois o texto continua nos falando que o anjo lhe falou quem seria João e como eles deveriam cuidar de João, até da alimentação dele, do que ele deveria comer. O anjo foi bem específico. Só que tem um detalhe: Zacarias não creu. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante. No capítulo 20, vamos só ler aqui, pode colocar para nós? Agora você ficará mudo. Quando o anjo percebeu que Zacarias não creu naquilo que o anjo lhe falou, ele lhe disse: agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Somente nesses versículos que nós lemos, e até aqui, nós temos uma infinidade de ensinamentos que Deus quer falar conosco. Só nesses poucos versículos que nós lemos aqui. A primeira coisa que nós percebemos é que mesmo Zacarias, sendo um homem irrepreensível, perfeito, em obediência a todos os preceitos e mandamentos do Senhor com sua esposa, sendo fiel ao seu serviço no templo, porque ele era sacerdote, ele tinha um ofício no templo, e ele era fiel a esse ofício. Mesmo assim, ele era uma pessoa frustrada nos seus sonhos pessoais. Ele e sua esposa tinham um desejo de ter um filho, e com certeza carregava uma dor e uma frustração, mas mesmo assim, nunca deixou de servir ao Senhor. Já era idoso. Ele e sua esposa já eram de idade avançada quando o anjo lhes visitou. Então é preciso que nós saibamos que não foi um dia de tristeza, 2 dias de tristeza. Naquela época se casava mais jovem do que se casa hoje. Então foram muitos anos de frustração esperando para que Deus os visitasse e lhes desse um filho. Mas Zacarias continuou sendo fiel no seu turno, naquilo que Deus o chamou para fazer. Ele manteve o seu coração a serviço de Deus, porque a frustração não mudou quem ele era. Ele continuou sendo a mesma pessoa. E aqui nós aprendemos muitas lições. Uma delas é que Deus não procura pessoas desocupadas. Pessoas que ficam em casa se lamentando e chorando pela sua frustração. Deus procura pessoas que são fiéis, mesmo em dia que as coisas não são fáceis. Que continuam sendo sempre as mesmas pessoas, mesmo com o coração frustrado, mesmo carregando uma dor, mesmo decepcionados, entre aspas, até com Deus talvez, ou com as suas próprias vidas. Deus procura essas pessoas que continuam fiéis ao serviço que está ao seu alcance, mesmo em dias ruins. Quando Davi foi chamado, o que Davi estava fazendo? Ele estava trabalhando. Quando Moisés foi chamado, o que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando. Deus visitou Zacarias num dia normal, num dia rotineiro. Deus visitou o cotidiano de Zacarias. E digo mais, Deus visitou a fidelidade de Zacarias. Porque Deus visita a nossa fidelidade. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia! Deus visita corações fiéis. Deus está à procura de corações fiéis. Não somos nós que procuramos ouvir a voz de Deus. É Deus que precisa falar conosco quando Ele quer e a corações fiéis. Creia, Deus pode achar você num dia comum, quando Ele precisar de você. Deus está à procura de fidelidade a qualquer preço. De corações que servem dia após dia, com rotina e disciplina. Zacarias com certeza acordou aquela manhã e não tinha nem ideia do que pudesse acontecer. Quantas vezes você já acordou pela manhã sem nenhuma expectativa, achando que aquele dia seria mais um dia comum?
Você que está em casa, quantas vezes você acorda assim? Eu sei, porque a gente acorda assim às vezes. Sem expectativa, sem esperança. E assim foi aquela manhã de Zacarias. Só que Deus surpreendeu ele. Aquele dia foi diferente. Eu quero desafiar você a voltar a ter expectativas. Que essa palavra possa fazer com que pela manhã você se lembre que Deus pode sim visitar o seu cotidiano. Os seus dias não precisam ser iguais. Deus pode mudar tudo de um dia para o outro. Aquelas orações que você está fazendo há tanto tempo, pode ser que a resposta venha amanhã. Por isso é necessário que nós venhamos ter perseverança e continuar sendo fiéis, mesmo com corações frustrados. Deus visita a nossa fidelidade. E no meio de tudo isso, nós também percebemos que para que uma oração seja ouvida, é necessário o fator chamado modo e tempo. Nós sempre vamos esperar que Deus faça do nosso jeito. Mas Deus, ele enxerga tudo numa outra perspectiva. Nós temos a perspectiva do que nós enxergamos ao alcance dos nossos olhos. Então agora você imagina comigo. Zacarias casou com Isabel. Nos planos deles, eles teriam um filho logo cedo. E eles ficaram orando. E orando, porque o texto diz que eles estavam orando, porque o anjo disse as suas orações foram ouvidas. Então eles com certeza perseveraram orando por um longo tempo. Se ainda estavam orando àquela altura, não vamos saber. Mas perseveravam orando por um longo tempo. Mas Deus, ele faz as coisas do jeito dele e do modo dele. Veja bem, João Batista tinha um ministério, que era preparar o caminho para o Senhor Jesus. Se essa criança, filho de Zacarias e Isabel, tivesse nascido antes desse tempo, não cumpriria o seu propósito. Era preciso que nascesse exatamente naquele tempo de quando Jesus nasceria também, porque eles nasceram muito próximos um do outro, meses de diferença. Tinha que ser exatamente naquele tempo. Então, Zacarias e Isabel podiam até estar frustrados, porque eles esperavam que fosse no tempo deles, mas se fosse no tempo deles, eles teriam apenas um menino como outro qualquer. Mas Deus não enxerga na nossa perspectiva. Deus enxerga numa perspectiva muito maior. Por isso que ele só responde quando for o tempo dele. Porque nós enxergamos dentro de uma perspectiva da nossa própria vida. Eles queriam um filho para satisfazer uma necessidade de um casal. Isso é justo, é normal. Todos querem ter um filho. Porque chega uma hora que faz falta. E eles queriam ter, mas eles estavam enxergando isso numa perspectiva terrena. Mas Deus olhou para eles, olhou para o coração deles e viu no coração deles um casal fiel, onde ele poderia depositar um grande projeto. E por isso eles tiveram que esperar. Então a espera nem sempre é ruim. A espera pode fazer parte de um grande projeto de Deus. Enquanto eles tinham expectativa de um menino, Deus tinha expectativa de um grande homem de Deus. Deus tinha expectativa de um projeto muito maior. E se nós formos perceber, algo que nos intriga na palavra do Senhor, é que quando Deus quer fazer algo grande através de uma pessoa, esse homem normalmente nasce através de uma mulher estéril. Posso dar vários exemplos para vocês sobre isso. Nasce de forma impossível aos olhos humanos. Vamos ver lá. Sara, mãe de Isaac, era estéril. Rebeca, mãe de Jacó, era estéril. Raquel, mãe de José, o grande libertador do povo, que salvou aquele povo, era estéril. A mãe de Sansão era estéril. A mãe de Samuel, grande profeta de Deus, era estéril. A mãe de João Batista era estéril. Você que está em casa aí me ouvindo agora, e você que está aqui, você já pensou sobre isso? Por que Deus faz as coisas desse jeito? Por que Deus precisa de mulheres estéreis para gerar os seus propósitos? Eu não tenho essa resposta. Vocês estão olhando para mim esperando que eu tenha essa resposta? Eu não tenho, mas eu tenho algo que uma vez eu ouvi e pensei muito sobre isso já. Não foi nenhuma revelation minha, tá? Foi algo que eu ouvi. Mas eu ouvi certa vez alguém que disse assim: quando a terra não pode gerar, o céu vai gerar os seus propósitos. Então, quando a terra não pode gerar, essas crianças são geradas lá no céu. E por isso elas nascem com propósito.
Então tem coisas, queridos, que a gente espera que seja do nosso jeito, mas é muito melhor que seja do jeito de Deus. Só que do jeito de Deus vai ser em outro tempo. E, infelizmente, eu preciso dizer isso para vocês. Vai ser em outro tempo. Grandes projetos de Deus nasceram de mulheres estéreis. Aquilo que é impossível aos homens, Deus faz que se torne possível, porque Ele faz grandes milagres e usa as pessoas mais improváveis para isso. Se você se sente uma pessoa improvável para cumprir os projetos de Deus nesse tempo, você é a escolha certa de Deus. Fica onde você está. Continua sendo fiel a Deus naquilo que já lhe cabe hoje, que Deus vai achar você aonde você estiver, porque Deus gosta dos improváveis. Aquilo que é gerado em milagre vem com um propósito muito maior. Amém? Zacarias e Isabel tinham seus planos, mas Deus tinha planos muito maiores. Quando Deus quer fazer algo extraordinário, terá que ser exatamente no tempo dele. Ele precisava de um homem e de uma mulher de Deus que pudessem gerar um grande propósito. E ele escolheu e encontrou esse coração fiel em Zacarias e Isabel. Deus pode ter projetos para nascer a partir da minha vida e da sua vida. Mas Ele está buscando corações fiéis. Ele está buscando corações que permanecem fiéis, mesmo nos dias de frustração. Por isso que eu disse que não adianta nós irmos atrás de profetas. Porque quando Ele precisar, Ele vai achar você. Queridos, Ele só queria um menino. E Deus tinha um grande homem. Então, aquilo que você está orando, na tua perspectiva, pode ser que o tempo já passou. Na tua perspectiva, pode ser que pareça que é impossível. Na tua perspectiva, pode ser que não haja mais tempo. Mas Deus pode estar fazendo algo maior que você não está enxergando. Por isso, permaneça. Amém? E a terceira coisa que nós vemos nesse texto é que para que nós venhamos alcançar as respostas das nossas orações, além de esperar pelo fator modo e tempo, nós precisamos crer e não duvidar. O que aconteceu com Zacarias? Ele ficou mudo, porque ele não acreditou. E isso é uma coisa que me intriga também. Porque o que acontece? Quantas vezes nós vemos homens e mulheres orando por algo, e quando a resposta vem, ficam assustados, ficam chocados, parece que não acreditam naquilo. Eu penso que muitas vezes nós nos acostumamos tanto a esperar e a viver nesse processo de espera por algumas respostas que quando as respostas vêm, o milagre vem, a gente não sabe viver nesse tempo e a gente fica assustado. Agora eu fico pensando, então se a gente ora sem acreditar que Deus pode fazer? Só por um costume? Porque quando a resposta vem, a gente deveria achar isso o mais natural possível. Se eu orei com fé, Deus respondeu e está tudo certo. Mas a gente aprendeu tanto a viver num lugar de espera, de angústia e de choro, que a gente tem que reaprender a viver no lugar do milagre. E eu acho isso muito interessante. Porque nós vemos lá no livro de Atos algo bem semelhante. Eu comecei a pensar sobre isso quando eu estava lendo Atos. Atos nos fala de um momento em que o apóstolo Pedro estava preso. Não naquele momento em que ele estava preso com Silas. No momento em que ele estava preso sozinho. Ele estava lá preso e a igreja fazia contínua oração por ele. E eles passaram aquela madrugada inteira orando, porque no dia seguinte Herodes iria fazer aquela espécie de julgamento, e aí iam decidir o destino de Pedro. Só que naquela noite, um anjo apareceu na prisão, soltou as cadeias de Pedro, libertou ele e abriu sobrenaturalmente todas as portas e portões e nenhum soldado conseguiu impedir. E aí sabe aonde Pedro foi? Vou lá na igreja, onde estão orando por mim, aleluia, vou contar que Deus é o Deus que responde oração. Bateu lá na porta, começaram a achar que ele era um fantasma. Ficaram assustados de medo. Mas o que eles estavam fazendo naquela casa mesmo? Eles estavam orando para Deus libertar Pedro. Mas quando Pedro é liberto, eles não acreditam. Gente, eu não sei se vocês meio que ficam em crise com uma questão como essa. Eu fico. Se eles estavam orando, como que eles ficam assustados quando Deus responde e pensam que é um fantasma?
Demorou para eles abrir a porta para Pedro. Depois vocês podem ler lá, demorou. Eu acho que é capítulo 8, se eu não me engano. Agora eu não sei também, eu não anotei aqui. Depois eu vejo e falo para vocês. É muito interessante isso, porque nós vemos que quando nós oramos, nós esperamos sim, gente, que seja do nosso jeito. Me desculpa, mas a gente espera sim. E quando não é, a gente se assusta. Por quê? Como no dia seguinte, Herodes ia deliberar sobre o caso de Pedro, isso está escrito lá, eu acho que eles pensavam que Herodes então libertaria Pedro. Ou seja, Pedro sairia de uma forma natural da prisão. Então, se no dia seguinte, após o julgamento, Pedro aparecesse, ok, ninguém ia se assustar. Mas eles não esperavam que Deus pudesse agir de maneira sobrenatural, liberar um anjo para abrir as prisões e soltar as cadeias de Pedro. E ele aparecesse naquela noite, eles esperavam ele no dia seguinte. É que é assim, Deus não faz do nosso jeito. Zacarias esperava aquela resposta de oração há muito tempo, mas não naquela idade. Não quando ele achava que não fosse mais possível ter filhos. Não naquela situação. Ele esperava pela resposta antes. Mas quando a resposta veio depois, ele já tinha desistido. Não tinha sido do jeito dele, não tinha sido na juventude dele, tinha sido agora. Não acreditou mais também, ficou mudo. O anjo já falou, agora vai ficar calado. Não acreditou, já era. Mas eu percebo que muitas vezes nós esperamos as respostas de um jeito mais natural, porque a nossa mente é uma mente natural. E não esperamos que Deus responda de forma sobrenatural, no tempo dele e do jeito dele. E eu percebo aqui que o que aconteceu com Zacarias é um exemplo para que nós venhamos aprender com isso. Porque eu vejo que quando nós duvidamos, você que está em casa, preste bastante atenção também agora, porque Deus pode estar falando com você que está aqui também. Quando nós duvidamos do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, quando nós duvidamos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida, e nós não nos movemos nessa direção, Deus pode calar a nossa voz. Há muitas pessoas que já deveriam estar exercendo o seu chamado, e estão com as vozes caladas e sem relevância, porque o próprio Deus calou a sua voz, porque você não creu. Cuidado. Se você tem uma palavra na sua vida, se você tem algo que Deus já liberou sobre sua vida, e você está retendo isso para você, se há algum dom que já foi liberado sobre a sua vida com um propósito, e você está retendo isso para você, porque você não acredita que Deus pode fazer através da sua vida, cuidado, porque pode ser que Deus não vai mais falar nada com você. Pode ser que Deus vai calar a sua voz. E calar a sua relevância. E você vai ficar mudo até o dia que você crer. Sabe por quê? Porque mais adiante, do versículo 62 em diante, a gente não vai abrir aqui agora, mas você pode ver em casa, nós vemos que houve o nascimento sim da criança, e as pessoas queriam dar à criança um outro nome, mas João Batista escreveu numa tabuinha, porque ele estava mudo, e ele disse, o nome dele é João. Quando o anjo viu que ele disse que o nome dessa criança seria João, Deus entendeu que ele havia crido, porque ele estava dando o nome que o anjo mandou ele dar. Quando ele deu fruto de que ele creu naquilo que Deus falou para ele, a mudez dele cessou. Existem muitas vozes caladas nesse tempo. Pode ser que não seja você, pode ser que seja o teu vizinho, pode ser que seja a pessoa que você vai mandar depois essa ministração ali pela internet, pode ser que não é alguém que está nos ouvindo agora, mas alguém que vai nos ouvir depois. Mas tome cuidado. Se você tem percebido que as coisas não estão acontecendo, que você não tem sido ouvido nesse tempo, mesmo que Deus pareça que ainda fala com você, pode ser que o próprio Deus calou a sua voz. Queridos, nós precisamos voltar a acreditar. Deus precisou fazer uma planta pegar fogo para chamar a atenção de Moisés. Que Deus possa me usar nessa noite como uma planta pegando fogo, para que você acorde e entenda que não é tarde. Se Deus tem um propósito, se Deus tem um chamado, quem sou eu para não acreditar? Quem sou eu para duvidar? Não corra o risco de duvidar. Porque pode ser que Deus emudeça você. Ouse acreditar de novo. Ouse acreditar de novo.
Deus é o Deus especialista em fazer coisas improváveis com pessoas improváveis. E pode ser que você esteja passando agora por um processo que você não está gostando nem um pouco. Que está difícil, parece que você é esmagado, e daqui a pouco você é esmagado de novo, e daqui a pouco você é esmagado de novo, que você não aguenta mais ser esmagado. Zacarias e Isabel foram esmagados por tantos anos, porque o propósito que Deus queria gerar através da vida deles era muito grande. Quanto mais você está sendo esmagado, Deus está gerando os propósitos dentro de você. Agora, quando começar a acontecer, não duvide. Quando as respostas de Deus baterem à tua porta, não duvide. Porque o que Deus tem para fazer não tem nada a ver com o que a gente entende com a nossa mente. É muito maior do que nós podemos entender e pensar com a nossa mente. Lembre, Zacarias e Isabel só queriam um filho. Só queriam uma criança para alegrar os seus dias. Deus tinha um homem de Deus para gerar dentro deles, no tempo que eles estivessem prontos. Agora eu quero dizer algo para você. Eu entendo que nós não temos mais muito tempo. Eu entendo, com base de tudo isso que está acontecendo, e eu sei que você tem refletido e pensado sobre isso também, que a vinda do Senhor Jesus não tarda. Se existe algo que Deus deu para você fazer, continue fiel. Não duvide, porque nós agora não temos mais muito tempo. Nós precisamos alinhar a nossa vida ao chamado e ao propósito de Deus nesse tempo. Se Deus te deu uma voz para cantar e louvar ao Senhor, não fique calado. Comece a adorar ao Senhor no seu quarto, na sua casa. Sabe por quê? Porque Deus vai achar você lá. Se Deus te deu o dom de dançar, o dom do movimento, da adoração, da pintura, das artes, faça hoje. Não espere, porque Deus pode te achar lá no seu cotidiano. Existem vozes caladas hoje, porque não creram no chamado que